Um dos grandes desafios que a gente tem na computação é encontrar espaço para armazenar todos os nossos dados, especialmente agora que a gente quer mais qualidade nas nossas imagens, nos nossos vídeos, estamos trabalhando com mais informações, registrando dados de absolutamente tudo o que acontece na nossa vida, do nosso corpo, por meio dos nossos telefones, dos nossos relógios, do nosso trabalho, da nossa rotina de deslocamento. Quando você abre o Waze, por exemplo, a Google registra toda a sua rota, sua velocidade, seu destino. E essas informações precisam estar armazenadas em algum lugar. Se a gente não tomar cuidado, vai faltar espaço. E aí que entra em cena a compressão de dados, uma forma da gente usar menos espaço para armazenar mais informações. E olha que curioso, recentemente foi publicado um estudo de que a gente conseguiria armazenar um bit em apenas um átomo. Imagine! Atualmente, nos HDs, a gente gasta cerca de 100 mil átomos para representar um bit de informação. Imagina como, então, as mídias de armazenamento poderiam ficar menores se você reduz para uma escala de 1/100º de milésimo? Seria interessante, né? Isso dificilmente vai se tornar algo comercial. Enquanto a gente não consegue algo um pouquinho melhor, pelo menos, a gente tem os nossos algoritmos clássicos de compressão de dados, que nós vamos dividir em dois grupos. Compressão sem perdas e compressão com perdas. A compressão sem perdas é aquela que eu consigo resgatar o meu documento, seja um texto, seja uma imagem, seja um vídeo, exatamente da forma como ele foi originalmente criado. Olha, isso é essencial para um contrato. Imagine se você fosse descompactar um contrato e ele voltasse faltando partes, né? Ou se você fosse descompactar uma planilha que viessem faltando células ou que um texto viesse faltando letras, seria bom, né? Então a gente trabalha nessa perspectiva com compressão sem perdas. A compressão com perdas é mais adequada para fotos, para vídeos, para imagens, fotos para músicas, onde é melhor você ter uma informação que chegue sem agarrar, sem parar durante a reprodução, mesmo que com uma certa perda de qualidade. Então, se você tirar uma foto com uma câmera de alta resolução, você vai gastar ali talvez uns 10 megabytes. Se você precisar mandar um e-mail com essa foto, você não pode usar esse arquivo no seu tamanho original. Você pode gerar uma versão menor ou de mais baixa qualidade para ser enviada pelo e-mail e mesmo assim você conseguir transmitir a sua informação, né? Conseguir mandar a foto para outra pessoa. Enfim, é aceitável um pouco de perda, seja na redução do tamanho, seja na perda de qualidade. Muito bem, uma compressão sem perdas ela é baseada na eliminação de redundâncias, ou às vezes até simplesmente da análise de repetições, coisas que se repetem com muitas vezes. Mas eu poderia imaginar uma situação em que nessa própria captura de tela, né, você veja, eu estou do lado de cada TV, o lado de lá permanece inalterado. Então eu não preciso rearmazenar essa imagem em cada quadro desse vídeo. Eu posso armazenar novamente apenas aquela imagem que está sendo alterada quando eu entro na frente da TV. E o resto ser simplesmente copiado, né? Sem ter que armazenar cada pixel novamente. Então, eu consigo eliminar redundâncias, coisas que se repetem. Bom, isso é muito útil para a gente compactar dados, bancos de dados, textos, programas. E a gente tem aqui um conjunto de algoritmos clássicos, né? Run-Length, Huffman, Lempel-Ziv, que nos ajudam com muita facilidade a fazer essa compactação de dados. Do lado de cá, eu vou aplicar mais, como eu tinha dito, para imagens, áudio e vídeo, e eu tenho algoritmos como JPEG, MP3, MP4. Quando você baixa um vídeo da internet, seja por streaming ou fazendo download do arquivo, você certamente está usando um desses algoritmos, né? Muito bem. A gente pode pensar na compressão também a partir de outra classificação, né? Outros tipos de compressão que se combinam com aqueles objetivos de fazer uma compressão com perda ou sem perda. Então eu posso fazer uma compressão baseada na redução da quantidade de símbolos, ou seja, eu poderia pensar na alternativa de, ao invés de armazenar cada letra no meu documento, eu começar a armazenar palavras, né? Veja, na tabela ASCII, cada letra do nosso alfabeto tem uma posição. Então, o A maiúsculo é 65, o B maiúsculo 66 e por aí vai.
E se eu criasse uma tabela maior, mas e que eu colocasse nessa tabela não cada letra, mas cada palavra do nosso idioma? Então, minha tabela seria muito maior do que apenas de letras. Mas pode ser que com o reaproveitamento dessas palavras, ou seja, na medida em que eu represente um número, ao invés de uma palavra grande, como quem sabe, inconstitucional, né? Ao invés de armazenar no meu documento restante letras, eu colocaria um número, eu conseguiria algum tipo de eficiência. Também eu poderia representar numa imagem um pixel representando um conjunto de pixels vizinhos, seja por média da cor, né? Ou pela cor média, perdão. Então aquele pixel vai representar não o valor original dele, mas a média dos pixels que estão no entorno, aí com perda, né? Ou representando só os pixels adjacentes que são exatamente da mesma cor, né? Essa é a estratégia, inclusive, do Run-Length Encoding. Então aqui eu armazenaria menos símbolos no meu documento compactado ou comprimido e, portanto, eu consumiria menos espaço. Uma segunda alternativa seria eu trabalhar com a redução do tamanho do símbolo. Então veja, hoje a gente gasta 8 bits ou 1 byte para armazenar uma letra, certo? E se eu achasse alguma estratégia para usar menos bits? Quem sabe 2, 3 bits para representar cada letra do nosso alfabeto? Ao invés de 8, cai para 2 ou 3, e aí sim eu consigo, novamente, uma redução do espaço de armazenamento, né? Poderia fazer a mesma coisa com os pixels. Se eu for usar todas as possibilidades de cores numa imagem, eu vou trabalhar ali com de 3 a 4 pixels, 3 a 4 bytes de representação. Mas vamos supor que a minha imagem possa ser representada com apenas 256 tons de cores, né? 256 variações de cores. Então, ao invés de eu usar 3 bytes, eu poderia usar 1 byte. E aquele byte não representaria uma variação do verde, do vermelho ou do azul, mas um número dessa cor numa tabela. E a tabela, armazenada em outro canto, teria sim toda a descrição da cor, né? Então, eu também conseguiria usar 1, mas não 3 bytes para a minha imagem. Então, eu caio de 3 para 1 bytes. Vamos ver um exemplo disso. Suponhamos que eu tenha que armazenar a letra A, que na tabela ASCII vale 65. Né? Está na posição 65 da tabela ASCII, que em hexadecimal é representado pelo 41. Muito bem. Em binário, a representação é 01000001. Isso leva 1 byte, né? Consome 1 byte de informação para armazenar um caráter. Mas, se eu achar uma estratégia de representação mais eficiente, eu poderia representar essa letra não com 8 bits, mas com 2 bits, 01. É uma das letras que nós mais usamos nas nossas mensagens, né? Então, esse 01 consumiria 1/4 do byte. E o resto, 6 bits restantes, eu poderia usar para outras funções, para outras operações. Então, vamos supor que o B seja representado com 3 bits, não 2, mas 3 bits, 001. O C com 2 bits, 1 em 1. E assim eu estabeleceria o Y, uma letra pouquíssimo usada no nosso idioma, de repente poderia usar não 2 ou 3, mas 15 bits. E ainda assim eu consegui compressão, porque o A, que é usado com muita frequência, consumiria só 2. Então, eu teria condição de usar 1 byte para representar mais de uma informação. Veja, nessa codificação, nós estamos criando um outro sistema de codificação para os nossos símbolos, como eu teria uma mensagem ABC, ABC representada. Em primeiro lugar, 01 para o primeiro A. Depois, 001 para o B, 11 para o C, e se repete, 01, 0011, e assim eu sairia escrevendo a minha mensagem. Você pode olhar que aqui o meu primeiro byte teria esse valor, olha. Ele viria até aqui, né? Então eu tenho 8 bits para representar o A, o B, o C e metade do outro A. E o próximo byte vai representar a segunda metade desse A, o próximo B, o próximo C ainda, eu teria mais 2 bits para o próximo caráter dessa mensagem. Enfim, veja, eu consigo representar a minha informação de um jeito diferente, consumindo menos bits por letra. Obviamente, o valor que vai estar lá no meu arquivo
vai ser um pouco diferente. Mas nós vamos ver isso nos exemplos, né? A partir de agora a gente vai ver alguns algoritmos e nesses algoritmos a gente vai ver um caso mais concreto de uso disso aqui. Te espero no próximo vídeo.